Você carrega um peso invisível e talvez nem perceba o quanto ele está te sufocando. Essa voz incessante dentro da sua cabeça que não para de girar, de cobrar, de criar problemas que nem existem, ela está tirando a sua paz. E o pior é que você se acostumou com isso. Se acostumou com o excesso, com o cansaço mental, com a ideia de que viver ansioso é normal. Mas não é. Você está preso, dentro da sua própria mente. E essa prisão se alimenta do pensamento constante. Só que aqui vai a verdade. Você já tem a chave para sair disso. O que talvez você ainda não saiba é como usar essa chave. E é exatamente isso que você vai encontrar neste vídeo. Um caminho claro, direto, possível. Passo a passo, eu vou te mostrar como começar a desmontar esse excesso de pensamentos e abrir espaço para algo que talvez você nem lembre mais como é. Tranquilidade. Se é isso que você busca, menos ruído, mais clareza, mais leveza, então fica comigo. Esse vídeo não é mais um desabafo sobre como tudo anda difícil. É um ponto de virada. Só continua se você estiver disposto a sair do piloto automático e assumir o controle da sua mente, porque o que vem a seguir, se você deixar, pode mudar muita coisa aí dentro. Antes de começarmos, já deixa nos comentários. Eu tenho o controle da minha mente. Vamos começar. Você já se sentiu esgotado mesmo sem ter feito nada muito exigente fisicamente? Como se o simples fato de existir estivesse drenando suas forças. Isso acontece porque você está carregando um fardo invisível, o excesso de pensamentos. Pensar demais é um dos vícios silenciosos do nosso tempo. É sutil, quase imperceptível, porque aprendemos desde cedo que refletir, analisar e estar sempre ligado é sinal de inteligência. Mas há uma diferença crucial entre pensar e ruminar. Pensar serve à vida. Ruminar consome a vida. O problema é que raramente percebemos quando cruzamos essa linha. O que começa como uma preocupação legítima sobre um compromisso, uma conversa ou uma decisão, rapidamente se transforma em um ciclo interminável de suposições, críticas internas e cenários que talvez nunca aconteçam. O estoicismo, uma filosofia antiga que tem atravessado séculos por sua clareza prática, nos alerta para isso. Epicteto já dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Em outras palavras, não é o fato que nos rouba a paz, mas a maneira como o interpretamos e o quanto insistimos em revivê-lo na mente. Imagine uma pessoa que, após uma reunião de trabalho, passa o restante do dia se perguntando se foi bem, se falou demais, se deveria ter dito outra coisa. Nada do que ela pensa mudará o que já aconteceu. Mas ainda assim, ela insiste. E cada pensamento é como uma gota de tinta escura num copo de água limpa. Aos poucos, tudo se turva. O primeiro passo é reconhecer. Você não é os seus pensamentos. Você os observa. Eles não mandam em você, a não ser que você entregue esse poder. Neste capítulo, a ideia central é justamente essa. O excesso de pensamento é um ladrão de paz, e a consciência disso é o primeiro passo para mudar. Quando você começa a notar a repetição mental, quando percebe o looping de perguntas sem resposta ou a necessidade constante de prever e controlar o futuro, você ganha espaço para intervir, para respirar, para escolher. Porque, no fundo, a paz não vem de saber todas as respostas, mas de aceitar que nem todas precisam ser respondidas. Esse pensamento repetitivo é muitas vezes motivado por medo. Medo de errar, de ser mal interpretado, de perder algo importante. A mente acredita que, ao revisar tudo 1000 vezes, estará mais preparada. Mas o que ela faz, na verdade, é adiar a ação, postergar o descanso e perpetuar a dúvida. O excesso de análise se disfarça de prudência, mas frequentemente é paralisia travestida de responsabilidade. E isso mina, pouco a pouco, sua confiança. O estoicismo nos oferece uma saída elegante dessa prisão mental. O foco radical no que está sob nosso controle. Não como um mantra vazio, mas como um exercício diário de separação entre o que depende de nós e merece nossa atenção, e o que está além do nosso alcance e deve ser deixado onde está. Quando você treina esse discernimento,
começa a experimentar uma leveza silenciosa. A mente se aquieta, não porque tudo está resolvido, mas porque você deixou de tentar controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Talvez você esteja se cobrando por não ter conseguido dizer a coisa certa, por não saber como será o amanhã, ou por não ter respostas definitivas. Mas a paz que você busca não virá com mais pensamento. Ela virá com mais presença, com mais silêncio entre um pensamento e outro, com mais confiança no fluxo natural da vida. O pensamento deve ser ferramenta, não prisão. E quando você começa a perceber isso, o peso do mundo já não recai inteiro sobre seus ombros. Depois que entendemos que pensar demais não nos protege, começamos a enxergar o que realmente estamos tentando fazer: controlar o incontrolável. A mente humana tem um desejo profundo, quase desesperado, de controle. Queremos ter certeza de que seremos amados, de que não vamos fracassar, de que tudo acontecerá como imaginamos. Por trás dos pensamentos excessivos existe essa tentativa sutil de prever, prevenir e evitar qualquer dor futura. O problema é que essa busca por controle é ilusória. O mundo não se curva às nossas vontades, e quanto mais tentamos antecipar cada variável, mais nos desgastamos emocionalmente. Vamos imaginar um cenário cotidiano. Você envia uma mensagem importante e a pessoa não responde. Em vez de aceitar o silêncio e seguir com o seu dia, você começa a pensar: será que falei algo errado? Será que a pessoa está chateada? Será que fui inconveniente? Um pensamento puxa outro, e em poucos minutos você já construiu um filme inteiro na sua cabeça. Mas o que de fato aconteceu? Nada além de uma ausência de resposta. Todo o resto foi criação da sua mente, alimentada por ansiedade e controle. Quando você entende que não tem domínio sobre o outro, nem sobre o futuro, nem sobre os desfechos, mas apenas sobre a sua postura diante deles, algo em você relaxa. Surge um novo tipo de força. Não a força de quem domina tudo, mas a força de quem aceita o que vem e responde com serenidade. E isso não é resignação, é sabedoria. A mente não gosta do vácuo. Se algo não está resolvido, ela tenta preencher esse espaço com hipóteses. A mensagem visualizada e não respondida, a entrevista que ainda não teve retorno, o comentário vago de alguém que talvez tenha sido sobre você. Tudo se transforma em matéria-prima para a mente fabricar histórias. Histórias que você assiste por dentro, como se fossem reais e que afetam seu humor, seu corpo, seu sono. A ansiedade nasce aí, da insistência em ocupar o tempo presente com projeções do futuro. Mas o controle é uma ilusão. E, quanto mais você tenta controlá-lo, mais escapa. A vida é fluida, inconstante, cheia de variáveis que fogem completamente da sua interferência. Você pode escolher as suas ações, mas jamais terá domínio absoluto sobre os resultados. E essa é uma verdade difícil de aceitar, especialmente em um mundo que nos vende a ideia de que basta fazer tudo certo para que tudo dê certo. Não dá. E tudo bem. É aqui que a filosofia estoica entra como uma âncora de lucidez. Ela nos lembra que a serenidade nasce quando aprendemos a separar o que está sob nossa responsabilidade do que não está. E mais do que isso, quando realmente deixamos de gastar energia com o que não está nas nossas mãos. Não adianta repetir mentalmente que não depende de mim, se no fundo você continua tentando controlar pelas beiradas com vigilância, tensão e autocobrança. Soltar não é desistir. Soltar é confiar. É entender que mesmo que você faça tudo com integridade, as respostas podem vir de formas inesperadas ou não vir. E tudo isso faz parte. O silêncio do outro não é sempre desprezo. A demora não é sempre rejeição. A dúvida não é sempre sinal de fracasso. Às vezes, as coisas simplesmente estão no tempo delas, não no seu. O excesso de pensamento alimenta a fantasia de que se você pensar o suficiente, vai conseguir evitar a dor. Mas isso não é verdade. A dor faz parte da vida. O que você pode evitar é o sofrimento desnecessário de viver antecipando dores que talvez nem aconteçam. Você pode escolher agir com consciência e descansar no que não depende de você. Isso não é fraqueza, é liberdade.
Uma vez que aceitamos que não temos controle sobre tudo, começamos a perceber que a verdadeira paz talvez nunca tenha dependido de ter todas as respostas, mas sim de silenciar as perguntas. Vivemos numa era de excesso de informação, de estímulo, de demandas externas, mas principalmente de ruído interno. A mente moderna virou uma metrópole, barulhenta, onde pensamentos se atropelam como buzinas num congestionamento mental. E o que mais assusta não é o barulho em si, mas o fato de termos nos acostumado com ele. Aprendemos a viver assim, com a cabeça sempre cheia, como se o silêncio fosse um sinal de perigo. Quando tudo está calmo por dentro, logo surge a pergunta: o que está errado? É como se estivéssemos viciados na preocupação. Mas o que acontece quando você para? Quando desliga a música, fecha o aplicativo, não busca nenhuma distração? O que emerge no vazio? Talvez uma inquietação, talvez medo. Mas se você aguenta permanecer um pouco mais, surge algo raro e profundamente transformador: o silêncio. E esse silêncio não é ausência de som, é ausência de cobrança. É o momento em que você percebe que não precisa resolver tudo agora, que algumas perguntas não precisam de resposta imediata, que talvez, só talvez, sua mente não seja o melhor lugar para viver o tempo todo. Há algo curativo no ato de se permitir simplesmente ser, sem estar sempre pensando, resolvendo ou justificando. O silêncio interno é um espaço fértil onde a clareza floresce, mas ele só aparece quando você desocupa a mente do excesso. Não se trata de não pensar nunca, mas de pensar menos, de forma mais intencional, de colocar limites naquilo que ocupa sua atenção. Afinal, a energia que você investe em pensamentos desnecessários é a mesma que falta quando você mais precisa estar presente. E não é curioso como, ao longo do dia, temos dezenas de janelas abertas na mente, como abas de navegador, a discussão que tivemos pela manhã, o medo do futuro, a resposta que não chegou, o que poderíamos ter dito. Tudo isso permanece ativo, ocupando espaço mental, drenando a sua presença. Cada pensamento não resolvido é como uma notificação não lida. E no fundo, a única pessoa apertando esse botão repetidamente é você. A mente nunca vai se esgotar de gerar pensamentos, mas você pode se esgotar de acreditar que precisa responder a todos. A filosofia estoica, neste ponto, nos convida à reflexão. Não é a agitação externa que mais nos prejudica, e sim a agitação interna a qual damos ouvidos. E a única forma de escapar disso é cultivando intencionalmente espaços de quietude, seja através da meditação, da escrita, de uma caminhada sem celular, ou simplesmente de ficar sentado sem fazer nada por alguns minutos. Parece pouco, mas é nesses pequenos silêncios que começamos a perceber o quanto estávamos presos a ruídos invisíveis. A paz mental não é um prêmio para quem resolve tudo, mas uma escolha de quem decide onde não vai mais colocar sua energia. Quando você cala o barulho interno, começa a ouvir outra frequência, mais suave, mais profunda, mais sua. E é nesse espaço que mora algo ainda mais importante do que o silêncio: a presença. Porque não adianta fugir do barulho se você ainda não aprendeu a estar por inteiro no agora. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Como a presença tão simples e tão negligenciada é a chave para desmontar o ciclo da sobrecarga mental e recuperar a leveza que você sente que perdeu. Porque no fim das contas, não é a quantidade de pensamentos que define a sua paz, é a qualidade da sua atenção. Se o silêncio abre espaço para a presença, é hora de olhar com honestidade. Quanto da sua vida você realmente tem vivido de fato no momento presente? Parece uma pergunta simples, até óbvia, mas pense com calma. Onde está a sua atenção enquanto você escova os dentes? Quando toma café? Enquanto conversa com alguém ou caminha pela rua? Em grande parte do tempo, ela não está no que está acontecendo, está no que já passou ou no que ainda vai acontecer. Você está fisicamente presente, mas sua mente está em outro lugar. E isso tem um custo enorme. Quando você vive constantemente fora do agora, está sempre lidando com coisas que não existem mais, ou que ainda não existem. E isso gera um desgaste invisível, mas real. O corpo está aqui,
mas a mente está resolvendo problemas futuros, remoendo arrependimentos antigos, construindo hipóteses. E por isso você vive cansado, mesmo sem saber exatamente por quê. A sua energia está sendo gasta em lugares onde você não pode fazer nada. A presença tem um poder silencioso. Ela não grita, não exige, não aparece em gráficos de produtividade, mas ela transforma tudo quando você realmente presta atenção em algo simples, uma respiração profunda, um olhar, um café quente. Percebe que aquele momento contém uma inteireza que nenhum pensamento consegue oferecer. É um estado de plenitude que não precisa ser explicado, só sentido. E é por isso que ele nos assusta tanto. Não fomos educados para simplesmente ser. Você aprendeu a se definir pelo que faz, pelo que pensa, pelo que conquista. Estar presente parece, portanto, improdutivo. Mas essa é uma armadilha, porque é justamente a presença que faz com que tudo tenha mais qualidade. Uma conversa com presença cura. Um trabalho feito com presença impacta. Uma decisão tomada com presença evita erros. Viver no agora não é desleixo, é sofisticação emocional. É onde a sabedoria se instala. Ao contrário do que muita gente pensa, estar presente não é estar 100% zen o tempo todo, com a mente em branco. Isso é inalcançável. Estar presente é perceber quando você se distrai e escolher gentilmente voltar. É um exercício de retorno, um treino de consciência. E quanto mais você pratica, mais percebe que a ansiedade e a sobrecarga mental começam a perder força, porque elas vivem de passado e futuro. E você, aos poucos, deixa de alimentá-las. O estoicismo, sempre tão simples e profundo, nos lembra que o único tempo real que temos é o agora. Não existe controle sobre o que passou e não há garantias sobre o que virá. Mas há a ação possível no presente, a escolha no presente, a clareza no presente. É nesse instante, e só nele, que você tem poder de verdade. E esse é o espaço onde a paz pode começar a habitar. A partir do momento em que reconhecemos o poder do agora, fica mais fácil perceber. Boa parte da nossa exaustão não vem do que é real, mas daquilo que acreditamos ser nossa obrigação consertar. Talvez esse seja um dos vícios mais difíceis de abandonar, a sensação de que há sempre algo pendente. A mente inquieta não só cria problemas, ela também inventa tarefas emocionais. Você sente que precisa resolver o que o outro pensa de você, precisa curar um mal-estar antigo, precisa decidir o que fará nos próximos 5 anos. Mesmo em dias tranquilos, existe essa urgência invisível de consertar algo. É como se houvesse uma cobrança constante dentro de você. Você ainda não fez o suficiente. E o que isso gera? Culpa. Um cansaço que não é físico, mas existencial. A ideia de que você deveria estar em outro lugar, vivendo outra coisa, sendo alguém melhor. E essa cobrança não vem de fora. Ninguém exige isso de você, mas você exige. Sem perceber, transforma a vida em um projeto de aperfeiçoamento infinito. Você não pode apenas existir. Você tem que estar em evolução, em performance, em constante justificativa. Mas será mesmo que tudo isso precisa ser resolvido? Será que aquela conversa mal encerrada precisa de reabertura? Que aquela escolha do passado precisa ser revista? Que aquela sensação incômoda precisa virar uma decisão? Talvez não. Talvez a verdadeira paz venha quando você aprende a deixar as coisas inacabadas. E em paz com isso, a mente diz: mas e se? E você responde: e se não? Nem tudo precisa de conclusão. Nem tudo merece um esforço. Esse é um ponto que a filosofia estoica toca de forma sutil, mas poderosa. O peso que carregamos muitas vezes é autoimposto. Não basta enfrentar o mundo. Colocamos sobre os ombros uma pressão invisível para sermos melhores o tempo todo. Mas e se a sua vida já estiver funcionando, mesmo com algumas pontas soltas? E se a sua paz não depender de resolver tudo, mas de resolver apenas o que importa de verdade? Começar a diferenciar o que realmente é prioridade daquilo que a mente apenas transformou em prioridade é libertador. Você para de correr atrás de fantasmas. Começa a dizer não para cobranças internas que nunca tiveram fundamento. E com isso, surge espaço. Espaço para descansar sem culpa, para se divertir sem medo,
para viver sem sempre estar em modo de alerta. E aí você entende. A paz que você está buscando talvez não exija mais esforço, mas menos controle, menos ruminação, menos pendências criadas por impulso. Paz não é o fim da lista de tarefas, é o fim da exigência de que você precisa ser outra pessoa para finalmente merecê-la. Depois de reconhecer que a paz pode vir de fazer menos e não mais, surge uma nova pergunta: como viver na prática com uma mente mais leve, lúcida e livre do excesso? Não basta saber que pensar demais faz mal. Saber não basta. Você precisa reaprender a usar sua mente com mais intenção. Isso exige mais do que força de vontade. Exige estrutura. Porque o que você pensa todos os dias não é apenas fruto do acaso. É reflexo dos ambientes que frequenta, das conversas que tem, dos hábitos que repete e da forma como você lida com o tempo. E se nada disso mudar, os padrões mentais também não mudam. Você vai continuar ruminando, mesmo sabendo que faz mal. A primeira mudança real começa com um gesto pequeno, mas transformador: criar espaços de pausa ao longo do seu dia. Não me refiro a parar por uma hora para meditar ou fugir da rotina, embora isso também ajude. Estou falando de pausas curtas, conscientes e frequentes. 3 minutos entre uma tarefa e outra. Um respiro antes de responder. Um café bebido com atenção total. Coisas pequenas, mas que devolvem a você o que o excesso de pensamento rouba: presença. Essas pausas não são perda de tempo. São reset. São como apertar o botão atualizar do seu sistema interno. E é nessas pausas que você percebe: muitos pensamentos que pareciam urgentes perdem a força quando você não os alimenta. O que parecia um problema enorme se dissolve na lucidez do momento. O que parecia exigência vira escolha. Mas isso só acontece quando há espaço. E espaço só aparece quando você decide parar de preencher todos os minutos com estímulo. Você não precisa controlar o fluxo dos pensamentos, mas pode mudar a qualidade do que consome. Pode escolher não começar o dia no celular. Pode decidir ter uma rotina de sono menos caótica. Pode silenciar por um tempo vozes externas que reforçam sua ansiedade. Até mesmo pessoas queridas, mas que vivem em modo de alarme. Você pode e deve proteger a sua mente como quem protege uma casa. Nem toda visita entra, nem toda opinião vira lei. Aqui, a sabedoria estoica nos oferece um fundamento poderoso: a ideia de que a disciplina interna é um ato de liberdade, não de prisão. Criar hábitos que limpam, organizam e protegem sua mente não significa rigidez. Significa escolher o que você quer sentir com mais frequência. Uma rotina mental leve começa com uma escolha: parar de esperar que a paz aconteça sozinha e começar a cultivá-la dia após dia, com pequenas decisões conscientes. E, curiosamente, quando você começa a cuidar da mente com mais presença, ela cuida de você. Ela se torna sua aliada, não sua sabotadora. Você começa a acessar mais criatividade, mais clareza, mais intuição. As respostas surgem com menos esforço. O corpo relaxa. O mundo parece menos ameaçador, porque agora quem lidera a sua experiência não é mais o caos mental, é a consciência. Se você percebe que a mente vive acelerada e que a paz parece sempre fugir, talvez seja o momento de olhar para dentro com mais cuidado. O Manual do Autoconhecimento traz reflexões e ferramentas que ajudam a entender melhor seus pensamentos, suas crenças e emoções. Tudo isso para que você construa uma relação mais saudável consigo mesmo. Adquira o seu e-book clicando no link do comentário fixado se você sente que é hora de dar esse passo. E para finalizarmos o vídeo de hoje, deixo aqui um questionamento. Você já percebeu quantas vezes hoje mesmo sua mente disparou em um turbilhão de pensamentos sem que você quisesse? Agora eu te lanço um desafio simples, mas poderoso. Por 24 horas, tente observar os seus pensamentos sem se deixar levar por eles. Não é sobre parar de pensar. Isso é impossível. É sobre perceber quando você está pensando demais e, nesse momento, escolher trazer sua atenção de volta para o que está aqui, agora, na sua vida. Cada vez que você conseguir fazer isso, estará roubando um pouco da sua paz de volta.
Eu quero que você faça isso junto comigo. Use esse vídeo como um lembrete. Quando se pegar preso em pensamentos sem fim, pause, respire e pergunte: esse pensamento está me ajudando ou me atrapalhando? E, se não estiver ajudando, deixe-o ir. Depois volte aqui e me conte nos comentários como foi esse exercício. Quero saber quantas vezes você percebeu esse padrão. Compartilhe sua experiência, porque esse é o primeiro passo para transformar sua relação com a mente. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que vive preso nesse ciclo de pensar demais. Vamos juntos construir um espaço de mais calma, consciência e liberdade mental. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.